bem, é o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você, eu quero agradecer a Deus pela vida, pela saúde. É sempre bom a gente meditar nas coisas boas, né? Estava lendo esses momentos agora, Provérbios, sempre tem uma palavra de vida para a gente, né? É bom meditar na palavra de Deus também, todos os dias. Quero agradecer a sua participação em todos os municípios que nos acompanham, o povo querido de Cruzeiro do Sul, aos meus irmãos de Sena Madureira, ao povo de Plástico de Castro, a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela sua audiência e seu carinho. Você mesmo dos municípios do interior, você pode vir aqui em Rio Branco conhecer o seu Kia. Pois é, está todo mundo convidado a conhecer a Auto Acre, vocês do interior também. Olha, já recebemos gente de Epitaciolândia, de Brasileia, de Cruzeiro do Sul, já foram várias pessoas conhecer a Auto Acre, adquirir seu carro novo. Pois é, você tem uma concessionária Kia Motors aqui em Rio Branco. Ao povo do interior também, vá conhecer esta linha maravilhosa, completa de carros espetaculares, com 5 anos de garantia e considerados os modelos mais seguros do mundo. Sem falar no design alemão de Peter Schreier. Conheça toda a linha Kia lá na Auto Acre, fica ali na Via Verde em frente à Record Distribuidora. Seja VIP, seja Kia. Bacana, gente. Tenho o prazer de bater um papo em nossos estúdios com o presidente regional do PT acreano, o advogado Léo Brito. Vamos falar bastante sobre a política local, sobre este momento de definição de pré-candidaturas também do PT nos municípios do interior. Lá em Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso estava quase que sacramentado como pré-candidato, como para ser ungido candidato nas convenções entre 10 e 30 de junho, mas aí parece que o negócio deu uma modificada no cenário. O Marcelo Siqueira ganha força novamente. Como é que ficou a situação lá? E aqui? O que o Léo pensa dessa dobradinha jovem, né? Marcos Alexandre e Márcio Batista? PT, que também procurava uma liderança evangélica, fala-se muito aí dessa questão também. E a briga do Léo com o Gladys Cameli, que está todo mundo perguntando aqui nas redes sociais. Não vou deixar de perguntar, né, Léo? Boa noite. Boa noite, Alain. Boa noite a todos os telespectadores. Ô, Léo, você é um homem de paz, como o deputado Gladys Cameli também é um homem de paz, mas vocês andam se pegando, rapaz, ultimamente. Eu me lembro que logo que o deputado divulgou o seu rompimento com a Frente Popular, algum tempo depois ele caiu naquela blitz da Lei Seca lá em Brasília e você deu uma cutucada nele pelo Twitter, rapaz. Você já cutucou o homem, dizendo, olha, se for beber, não dirija. Por que você está cutucando o deputado o tempo todo, hein, Léo? Alain e telespectadores, nada pessoal. As críticas que nós fizemos nesse momento são críticas meramente políticas, né? Gladys Cameli é uma figura pública, faz parte da oposição, eu faço parte da situação. Mas esse episódio em específico, esse último episódio, ele foi motivado justamente por uma declaração inverídica, dada pelo deputado federal Gladys Cameli a um blog da nossa cidade. E é bom que eu pontue isso para o telespectador. O deputado deu uma entrevista a um blog muito conhecido da nossa cidade e, neste momento, nesta entrevista, ele disse que a família Cameli não ajudaria mais o PT nas campanhas eleitorais. O PT se pronunciou através do seu presidente, dizendo que interpelaria o deputado judicialmente acerca destas afirmações. O PT e os candidatos do PT jamais receberam apoio financeiro da família Cameli? Nossa prestação de contas, inclusive, nossa prestação de contas nós fazemos anualmente do partido, está no TRE, fizemos a última agora no dia 30 de abril. A prestação de contas dos nossos candidatos majoritários a senador e a governador, nenhuma delas consta como doadoras as empresas Etan e a empresa Eldorado, que é as que são citadas na matéria. Então, não ajuda em nada essa declaração que o deputado fez. E nós vamos interpelá-lo, a gente não pode processá-lo, ele tem imunidade parlamentar absoluta. Nós vamos interpelá-lo para que ele se explique acerca dessa declaração, que é uma declaração inverídica. Mas, na verdade, o Alain, existe um pano de fundo em relação a isso, que diz respeito à forma como o próprio Gladys Cameli, que a gente critica, faz a política. Então ele observa, ele trata a política do ponto de vista das relações políticas como relações financeiras. E não é assim. O Gladys Cameli, a relação que o PT tinha com o Gladys Cameli, até ele ser da Frente Popular, era uma relação política. O Gladys Cameli estava nos palanques da Frente Popular dizendo que
o projeto da Frente Popular era o melhor projeto do Acre, que ele, como deputado federal, estaria ajudando o projeto da Frente Popular, falando sobre o trabalho feito pelo governador Binho, pelo governador Jorge Viana, e como uma forma de justificar a sua saída da Frente Popular, disse que não conhecia o projeto da Frente Popular, que a família dele não vai mais contribuir financeiramente com a Frente Popular. Então, ele tem, na sua prática política e na sua concepção de política, ele mistura muito a relação financeira com a relação política. Eu sou de uma escola, Alain, que eu aprendi que a política é o espaço onde a gente vai debater as grandes ideias, fazer esse debate mesmo do contraditório, pensar as grandes utopias para a nossa sociedade e juntar gente para isso. Mas eu não acho... E eu considero que esse modo de fazer política, muito bem expressado e que está nas entrelinhas dessa entrevista, porque era uma entrevista sobre política, ele vai falar de finanças, é um modo de fazer política extremamente arcaico. Se eu tivesse, inclusive, um conselho a dar para o deputado federal Gladys Cameli, que se agarre numa grande causa. Numa grande causa. O Acre é esse estado pequeno, mas que tem um povo muito agradável, que trouxe essa essência de uma cultura da floresta, que traz aí um conjunto de políticas públicas inovadoras para esse novo momento que vive o mundo e que vai ser debatido na Rio+20. Tem tantas causas para um parlamentar federal se agarrar e discutir questões de ordem financeira. Eu acho isso muito pobre para o nosso debate político. E é por isso que nós vamos interpelar para que a verdade seja... Não pode uma declaração dessa passar como verídica. Deixa eu entender como é que é, até para o nosso público, a interpelação judicial é diferente de um processo, até porque o deputado tem imunidade parlamentar. Exatamente. Qual é a ação judicial que o PT está? É a interpelação. A interpelação para que ele justamente se justifique. Se explique a respeito dessa declaração, que é uma declaração leviana. Nos palanques, durante uma campanha eleitoral, é natural que haja apoios por conta de estruturas que grupos políticos, empresários têm em determinados municípios. O deputado não estaria se referindo a essa estrutura forte que a família Cameli tem em Cruzeiro do Sul, em todo o Juruá? Não seria esse o apoio que não seria mais prestado? Tá. Esse apoio estrutural? Uma coisa é o apoio político, outra coisa é o apoio financeiro. Então, o apoio político da família Cameli, ele se deu justamente pelo fato de que o próprio Gladys se referiu isso em diversas vezes nos palanques, de concordar com esse projeto político, com esse momento novo que o Acre viveu a partir do governo do ex-governador Jorge Viana. E isso se traduziu em um apoio político. Agora, tentar colocar as duas coisas no mesmo bojo, isso para mim é uma forma de ver a política muito arcaica. Parece que tudo tem um preço financeiro. Parece que nessa visão tudo tem um preço financeiro. E não é assim. Nós fazemos política com ideologia, nossas alianças são ideológicas. Quantas vezes eu estive aqui nesse programa falando, olha, o que une a Frente Popular hoje é um projeto político que tem os seus defeitos, mas que a gente está procurando uma reaproximação com a população, dialogar, ouvir as críticas, ouvir o que a população tem a dizer, mas nós temos a gente briga às vezes, como de vez em quando a gente vê as brigas que nós temos internamente, mas a gente tem um projeto político. O que eu vejo é que o deputado ele tem que ser mais verdadeiro, inclusive com as pessoas, e dizer assim, olha, eu saí da Frente Popular porque eu quero seguir uma carreira, eu quero ser senador, e o meu projeto é esse, é um projeto pessoal. O Gladys não conseguiu se integrar a um projeto coletivo, que é o projeto da Frente Popular. Então, Léo, essa crítica que foi feita no campo da política. Léo, você o chamou de político, de deputado do baixo clero? Você o chamou? Sim. Por quê? Ele seria do baixo clero, na tua opinião? Bem, na verdade, Alain, isso é mais uma reflexão. Eu acredito que o deputado Gladys deve fazer uma reflexão a respeito do seu mandato. Porque já estando no segundo mandato, ainda não mostrou que veio. Se a gente for observar mandatos como o mandato da deputada Perpétua, que hoje é presidente da Comissão de Relações Exteriores, do senador Aníbal, que no primeiro ano foi considerado o sétimo senador do país, o senador Jorge Viana, que assumiu uma matéria tão
intrincada, tão complexa como essa do Código Florestal, Cibá Machado, Nilson Mourão, você vê parlamentares que têm uma atuação muito forte e que conseguem, inclusive, ter um destaque nacional. E isso, se a gente for observar o mandato do deputado federal, fazendo uma crítica política ao mandato do deputado federal, é um mandato que você não consegue enxergar. Você não consegue enxergar as bandeiras do mandato. É nesse sentido que foi a crítica que foi feita. E faz parte daquele grupo de parlamentares que é chamado no Congresso de baixo clero. Na época, inclusive, teve um presidente, Severino Cavalcante, mas você está chamando o deputado de baixo clero. Eu vou fazer aqui uma pergunta aqui, ó, isso está gerando polêmica, eu vou fazer uma pergunta aqui dos internautas. Olha só, o Ilamis França diz o seguinte: Alain, se der tempo, pergunte ao Léo do PT se isso de chamar o deputado de baixo clero, essas coisas, não é dor de cotovelo por não ter ganhado as eleições? E se isso não seria uma forma de ele aparecer? Esse negócio de redes sociais é assim, viu, Léo? De maneira elegante, eu vou responder ao Williams, que inclusive hoje deu uma saraivada de difamações contra mim, mas eu respondo porque o nosso programa é democrático aqui. Eu não tenho por que ter inveja de um mandato como o do deputado federal Gladys Cameli. E fico muito feliz, me sinto vitorioso por tudo que aconteceu nas eleições de 2010, de ter tido 3.826 votos, de ser o primeiro suplente da Frente Popular, gastando inclusive 10 vezes menos do que ele gastou como deputado federal. O que eu tenho a dizer é que, como presidente do PT, eu não posso jamais me furtar a me posicionar sobre uma situação dessa de uma declaração inverídica que atenta contra o próprio partido. Então, eu não tenho por que aparecer. O que eu tenho que fazer é não me omitir como presidente do PT. E como presidente do PT, eu não me omiti. Fiz a declaração de que o PT vai fazer. Não só declarei, como nós vamos sim acionar para que ele se explique sobre uma declaração inverídica. Muito bem. Nós também entramos em contato para ouvir aqui as duas partes com a assessoria do deputado. E a assessoria do deputado diz o seguinte: Alain, nós nos pronunciamos com todo respeito ao Léo e também nos colocamos como um deputado que liberou ou já conseguiu liberar parte de 50 milhões de reais de emendas para os municípios do Acre, fomos presidente da Comissão da Amazônia, atuamos em várias frentes políticas e nós não vamos entrar nesse debate de doação ou não para a campanha. Enfim, mas aí eu vou deixar o espaço aberto aqui para o deputado vir aqui se explicar também. Agora, Léo, quero falar dessa questão política das prefeituras, rapaz. Eu iniciei falando de Cruzeiro, porque Cruzeiro do Sul está uma situação assim. O Henrique Afonso estava confiando que seria o pré-candidato, agora já mudou o cenário. O que aconteceu, Léo, em Cruzeiro? O que houve para que essa mudança de cenário ocorresse? Bem, na última vez que eu estive aqui, inclusive, eu falei que as negociações e as conversas políticas elas estavam caminhando no sentido de que a gente tivesse, de fato, o deputado federal Henrique Afonso como pré-candidato da Frente Popular Unificada lá em Cruzeiro do Sul. O que ocorre é que aconteceram algumas conversas políticas inclusive lá em Cruzeiro do Sul, que impossibilitaram que naquele momento se sagrasse. E aí, o deputado Henrique Afonso, no último final de semana, encaminhou uma carta em razão dessas reuniões. O próprio PT já estava manifestando o apoio à candidatura do Henrique Afonso, do deputado Henrique Afonso, uma carta colocando do seu interesse em retirar a pré-candidatura. Então, é uma situação que a gente ficou meio, nós ainda precisamos agora sentar os partidos envolvidos para ver como é que a gente vai redefinir essa situação, levando em consideração que o nome do Henrique Afonso ainda está colocado. A gente precisa revisitar essa questão ainda. Está descartado. Eu diria que o nome do Henrique Afonso não está descartado ainda. O professor Marcelo Siqueira ganha força? O nome do Marcelo Siqueira é um nome muito forte, inclusive muito bem lembrado nas pesquisas internas que foram feitas no município de Cruzeiro do Sul, faz parte desse novo momento que a Frente Popular está anunciando agora, que é de renovação das candidaturas. É só você olhar a chapa de Rio Branco, Marcos Alexandre, Márcio Batista, Marcos Fernando em Epitaciolândia,
Nós temos o caso do André Maia, em senador Guiomar, e outros nomes que vêm sendo discutidos aí, o nome do Rodrigo Damasceno em Tarauacá, que está na discussão junto com o PCdoB lá. Então, nós estamos fazendo isso para valer mesmo. E o nome do Marcelo é um companheiro que tem muita competência, que é respeitado pela sociedade de Cruzeiro do Sul, é um professor universitário, atua muito fortemente na área de saúde, e a gente considera, vem trazendo o nome dele já há algum tempo. Agora, como eu te falei, o debate meio que zerou. Então, eu não estou afirmando aqui que existe uma tendência para esse ou aquele candidato, porque nós vamos revisitar, os partidos vão ter que revisitar, junto com o governador Tião Viana. É importante que o governador Tião Viana participe desse debate, porque estava participando e chancelava o caminho que nós estávamos tomando em relação ao Henrique Afonso, incluindo o nome do Henrique Afonso nesse processo para a gente, nas próximas semanas, eu diria que é uma das prioridades nesse momento, já que a gente definiu a cabeça e a vice em Rio Branco e já estamos avançando em outros municípios. Mas a gente bateu o martelo em Cruzeiro. Ô, Léo, há muito tempo que a oposição não tinha liderança na Câmara de Vereadores de Rio Branco. Eu nem me recordo quando isso aconteceu. Você também é muito jovem, também creio que a gente não tinha visto isso ainda acontecer aqui em Rio Branco ao longo desses últimos 25, 30 anos. Mas, enfim, a oposição é maioria na Câmara de Vereadores de Rio Branco e deu uma demonstração de força recentemente ao derrubar 5 vetos do prefeito. Você teme que essa situação possa, enfim, ser prejudicial ao PT e à Frente Popular nesta corrida eleitoral? Qual a situação da oposição ser maioria na Câmara e estar mostrando força? Eu acredito que é sempre ruim. A gente sabe que na esfera pública, inclusive do ponto de vista do Executivo, as matérias passam sempre pelo Parlamento. O Parlamento mirim é importante nesse momento. Eu entendo que não vamos ter muitas mais matérias daqui para frente, mas a Câmara de Rio Branco vai sim. A oposição, com a maioria que tem hoje na Câmara de Rio Branco, vai ser problema. Agora eu espero somente que a oposição ela olhe para que os projetos de benefício para Rio Branco eles possam ser votados para o bem da população de Rio Branco. Então a demonstração que a Câmara, que a oposição deu na votação, por exemplo, do empréstimo para as áreas alagadas que o prefeito Angelino solicitou à Câmara foi um ato do quanto pior melhor. Isso é ruim para a municipalidade de Rio Branco. É um ato de boicote à administração e boicote, sobretudo, ao povo à população das áreas alagadas. Então, acho que nesse momento é importante que se tenha muito bom senso para que essa legislatura ela possa fechar, junto com o atual prefeito, fechar bem com a população. Acho que isso é muito importante para todos os vereadores, inclusive aqueles que querem se reeleger. Sem dúvida. Gente, vou fazer a última pergunta aqui dos internautas. O Júnior Freitas, que é lá de Cruzeiro do Sul, e olha que bacana, Léo, o Júnior, ele fez essa pergunta e está aqui em Rio Branco, inclusive, ele que é de Cruzeiro, veio nos visitar hoje aqui no estúdio e faz esse comentário, ele que já participou outras vezes, ele que é de Cruzeiro, tem muitos internautas de Cruzeiro participando. Ele diz o seguinte: Alain, sabemos que na gestão da Frente Popular acontece, obviamente, como em outras gestões, a divisão dos cargos comissionados entre os membros dos partidos aliados, o que ocasiona, muitas vezes, indicações de pessoas para tais cargos sem a mínima experiência na área, o que gera uma má administração de órgãos públicos, simplesmente para atender acordos políticos. Um exemplo claro, a unidade penitenciária de Cruzeiro do Sul, onde, por não haver uma pessoa com os requisitos necessários e um vínculo político vem há anos sendo administrada interinamente por pessoas indicadas por políticos detentores deste cargo, fazendo com que o sistema passe por vários conflitos internos administrativos. Pergunto ao Léo, o que ele pensa sobre isso e se acha correto, sendo que o Estado dispõe de servidores públicos concursados, qualificados e com experiência para assumir tais cargos, as indicações políticas para esses cargos. O que você pensa disso, Léo? O Júnior Freitas de Cruzeiro. Eu acredito que não existe governo ao longo da história recente do Acre que mais tenha buscado a profissionalização da máquina estatal do que os governos da Frente Popular. É só olhar o número de concursos públicos que foram feitos ao longo desses últimos anos. O governador, inclusive, agora teve uma redução dos cargos comissionados recentemente, no início do governo. E nós sempre apostamos num critério que é muito importante. Que as pessoas que ocuparem, os cargos comissionados têm que ser ocupados, porque você vai dar o tom da política do novo governo. Né? Isso é importante.
Agora, na minha opinião, existem aqueles cargos que são essencialmente técnicos, que esse sim é importante que você, na minha concepção, o próprio PT nacionalmente defende essa concepção, esse deve ser, mesmo que seja cargo comissionado, que seja provido por pessoas da própria máquina administrativa. Mas aqueles cargos que são mais centrais e que ditam a política de um governo, a política que vai ser executada, eu sou a favor que tenha. Agora, para isso precisa ter critérios. E para mim o melhor critério é a pessoa tem que ter capacidade técnica, tem que ter compromisso com aquela política que vai ser executada, idoneidade moral e saber casar muito bem tanto os aspectos técnicos como os aspectos políticos. É fundamental isso. Então essa é a defesa que nós do PT fazemos e mostramos isso na prática. Então essa profissionalização do Estado em todas as carreiras é um exemplo de que nós queremos um Estado que ele tenha a continuidade do serviço público como uma das suas bases, independente do governo que estiver. Gente, nosso tempo está estourado, eu agradeço a sua participação, infelizmente não pude fazer todas as perguntas dos internautas. Léo, obrigado pela tua vinda, viu? Eu que agradeço. Prazer bater um papo contigo. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco, até já.